despedida, onde ele diz, entre outras coisas, que não nos deixaria órfãos, que rogaria ao Pai, e ele mandaria o Paráclito, o advogado, o Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Encaminha os seus apóstolos 2 a 2, pregar o Evangelho, e diz: crei em mim, crê também no Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. Então, meus irmãos, por que Kardec coloca a pluralidade dos mundos habitados na base da doutrina, pilar da doutrina? E isso nós vamos fazer uma análise pelo Livro dos Espíritos para ter uma dimensão maior e uma mudança de consciência. Quando nós lemos a questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus criou tudo que existe. Tudo que existe. Guarde essa informação. A questão 55, Kardec pergunta: todos os planetas do universo têm vida? E o Espírito de Verdade responde: sim, todos os planetas do universo mantêm vida. E na 56, ele esclarece mais, dizendo que cada vida é adaptada à formologia de cada planeta. Mas todos os planetas têm vida. Então, como que nós podemos unir a questão primeira à questão 56, a 55? Da seguinte forma, vamos fazer uma análise rápida? O sistema solar tem 8 planetas que giram em torno de uma estrela chamada Sol. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. O que significa isso? Em 1 segundo, o tempo de eu dizer 1, a luz percorreu a Terra inteira 7 vezes. E o que isso significa? Que se eu quiser ir ao sistema solar mais próximo do nosso, o sistema solar vizinho, o outro Sol, próximo ao nosso, o vizinho, eu levaria a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, eu levaria 8 anos e meio. Viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Mas se nós formos fazer uma análise que o sistema solar nosso é apenas um, e ao lado de 10 bilhões de sistemas solares, ele forma uma galáxia, que é a nossa Via Láctea, que tem de comprimento, de uma ponta a outra, 100 mil anos-luz. Viajando a 300 mil quilômetros por segundo, eu levo 100 mil anos para sair de uma ponta e chegar a outra. Tem como ir em corpo físico? Não tem. Mas,
Se nós quisermos sair do nosso planetinha azul, da nossa galáxia, e ir à galáxia vizinha, Andrômeda, nós levaremos 2,5 milhões de anos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Mas existem galáxias que ficam a bilhões de anos-luz da Terra. Então, isso é só para que nós tenhamos uma dimensão do que significa a questão primeira do Livro dos Espíritos. Deus é a causa primária de tudo que existe, de todos os planetas, de todos os sistemas solares, de todas as galáxias. Nesse imenso universo. Nesse imenso universo. Então, a visão que nós temos em relação a esse capítulo 3 é muito arcaica, é muito primitiva. Porque nós, muitas vezes, nos arrogamos o direito de achar, de forma, às vezes, pretensiosa, que nesse oceano de vida, que é o universo, apenas a Terra, um pequeno ponto azul na imensidão do cosmos, tem vida. E Kardec já analisava isso no Livro dos Espíritos, lá em 1857, quando dizia o seguinte, que, de forma subliminar, não existem extraterrestres, porque o termo extraterrestre é um termo muito pejorativo. Se nós falarmos extraterrestres, ou seja, todo mundo que não é da Terra é extra. Aí, se nós estivéssemos em Júpiter, eles olhariam para nós aqui e diziam extra-jupiterianos. Em Marte, extra-marcianos, etc. Então, o universo não é povoado de extraterrestres. É povoado de espíritos, cada qual ligado a um corpo físico compatível à constituição daquele planeta que ele encarnou. E acima de tudo isso, desses trilhões e trilhões de galáxias, cada qual com bilhões e bilhões de sóis, cada qual com dezenas e dezenas de planetas, está Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E diante disso, cai o tabu de que Deus é da Terra, que o Evangelho é da Terra. As leis que Jesus deixou não são leis para os cristãos, não são leis para o católico, para o evangélico, para o espírita. Não são leis para os espíritos encarnados na Terra. O Evangelho de Jesus é a tradução divina do código celestial do universo. Em todo o universo, se você pegar uma nave que ande, como eu disse, a 300 mil quilômetros por segundo, e andar 2,5 milhões de anos, e chegar lá na galáxia de Andrômeda, o perdão é lei lá.
O progresso é lei lá. A lei de destruição, a lei de amor, de justiça, de caridade, é lei lá. Assim como aqui. Então caem as barreiras. O Evangelho de Jesus é o código divino do universo, criado por Deus, que foi pego por Jesus e traduzido por ele na linguagem humana, gerando aí o Evangelho que nós conhecemos. Então, Kardec dá uma análise que nós temos que sair da caixinha. Porque todas as religiões do mundo são primitivas, tribais, onde se eu sou homem ou mulher importa, se a minha opção sexual importa, a minha raça importa, da onde eu vim importa, que religião que eu sigo importa, que corpo eu tenho importa. Mas a religião divina é de espíritos. Você não precisa ter corpo, não precisa ter cor, não precisa ter raça, não precisa ter língua, não precisa ter nada para se congregar a Deus. Então, nós precisamos quebrar essas barreiras. E aí Kardec analisa que a lei de progresso também se vincula aos planetas. O planeta vai evoluindo à medida que os seus habitantes, espíritos, vão evoluindo. Numa ordem de evolução muito clara, e que ele deixa claro na questão do capítulo 3. E qual é essa? O primeiro mundo é o mundo primitivo. A primeira escala. O que é um mundo primitivo? É um mundo que abriga espíritos recém-saídos da fase animal. São espíritos que começam a engatinhar na fase humana. Que, como diz a Gênese, quando Deus concede ao homem a consciência, e o que é a consciência? Questão 621 do Livro dos Espíritos, que lhe habilita a entrar na fase humana. Então, os espíritos que recém entram na fase humana, primitivos ainda, nascem nesses planetas. Qual a característica básica de um mundo primitivo? A inteligência ainda é muito básica, muito primitiva, muito minoritária em relação ao instinto. A força e o instinto prevalecem. Não temos grandes voos de intelectualidade. Evoluindo a humanidade desse planeta, os espíritos que se vinculam a esse planeta, lentamente eles vão desenvolvendo a inteligência que lhes habilita a entrar numa outra fase evolutiva, deixando o mundo primitivo para entrar num mundo de provas e expiações. O que é um mundo de provas e expiações? O espírito que vive no mundo de prova e expiação, já tendo desenvolvido melhor a inteligência, já senhorando-se de forma mais completa do seu livre-arbítrio. Ele se vincula à lei de causa e efeito de forma mais contundente, de forma mais firme. A cada um segundo as suas obras. Se eu equivoco-me, se eu erro, eu preciso reparar o erro que eu cometi. Então, a partir daí, nós temos duas formas de dificuldade na Terra.
ou nesse estilo de planeta, que é o nosso por enquanto. Provas e expiações. O que é expiação? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, item 6. Causas anteriores ou 4 causas atuais das aflições. Sempre que eu erro, gera a consequência desse erro, que é o sofrimento, a dificuldade, a expiação. Expiação não é castigo. Expiação é a oportunidade que Deus nos dá de reparar o erro que nós cometemos. Nem sempre esse processo expiatório consegue ser resolvido de pronto. Às vezes leva uma existência inteira para o indivíduo conseguir reparar. Muitas vezes ele vem com uma deficiência física incurável do ponto de vista da ciência material. O que indica não que ele está condenado, mas que transitoriamente ele passa por um processo de reabilitação para readquirir a saúde do seu espírito imortal. Como diria André Luiz no prefácio do livro Nosso Lar, uma existência, um dia. O que é para o espírito passar um dia da existência espiritual aprisionado a um corpo que não lhe permite grandes voos, se isso lhe permite alcançar a cura? Isso é expiação. Ou como diria Paulo de Tarso, na sua carta aos Gálatas, o que é para o soldado perder o uniforme se ele ganhar a guerra? Então, temos a expiação, que é a consequência natural da necessidade de reparar algo que a gente errou. Que pode ser um erro nessa existência, causas atuais das aflições, ou um erro cometido em existências anteriores, causas anteriores das aflições, ambos no início do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Mas nós temos também a prova. A prova não tem o caráter de reparação de erro. A prova tem o caráter de passar por uma dificuldade, passar por um desafio, passar por uma experiência dolorosa, não para reparar algo que eu fiz, mas para ajudar alguém a superar dificuldades dele. Um pai e uma mãe que vêm como pais para ajudar um filho, um ser querido, um espírito amado, a passar por processos dolorosos de reparação, de expiação. Espíritos luminosos que vêm à Terra e passam por grandes dificuldades, não por necessidade, mas como meio de demonstrar o caminho a seguir. Então, quando o ato é extremamente sublime, que a renúncia é grande, ele sai um pouco da característica de prova para entrar na característica de missão celestial. Então, esse é o planeta, que a gente não vai perder muito tempo com essa característica, porque a melhor forma de conhecer um planeta de provas e expiações é dar uma olhada na rua. Que nós somos ainda um planeta de provas e expiações, não obstante estarmos em franca caminhada para um planeta de regeneração. O terceiro nível é o chamado planeta de regeneração. É um período de transição entre os planetas inferiores, provas e expiações, primitivos e provas e expiações, onde o mal impera, e os planetas superiores, onde o bem impera.
Então, o período de transição, esse planeta que é chamado planeta de transição, que é o regeneração, ele é um misto, é uma transição gradual entre os planetas inferiores e os superiores. E a partir daí, nós que tanto falamos hoje em transição planetária, em dificuldades, em mundo de regeneração, a regeneração, meus irmãos, assim como o processo de evolução dos mundos, não se dá do mundo para a humanidade, mas da humanidade para o mundo. O mundo não vai mudar fisicamente. O que vai mudar é o conceito moral e espiritual dos habitantes da Terra. Aqueles que não se comprometerem com o bem. Eu não disse puro, eu não disse santo, eu disse aqueles que já se comprometem com o bem, que quando erram, se arrependem e se esforçam por mudar. Esses herdarão a terra. E aí muita gente me fala assim: nossa, João, mas eu nunca ouvi nesse sentido. Há 3.400 anos, o quarto mandamento da lei de Moisés: honrar pai e mãe para que Deus os conceda a terra. Jesus, há 2.000 anos atrás: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra renovada. E aqueles que não se adaptam, aqueles que ainda insistem no mal, na crueldade, que não se arrependem, eles não serão condenados. Não. Eles apenas sairão de classe. Sai de um planeta de provas e expiações, porque o planeta de provas e expiações é muito alto para eles ainda. Então, eles vão para um planeta compatível à sua condição moral, que é um planeta inferior às provas e expiações, que seria o quê? Um mundo primitivo. Para que, em contato com espíritos primitivos, eles auxiliem na evolução espiritual daquele planeta e da sociedade daquele planeta, e assim regenerem-se moralmente, como ocorreu com os nossos irmãos capelinos há 50.000 anos antes de Jesus, quando nós saíamos da condição de mundos primitivos e adentrávamos a condição de mundo de provas e expiações. E agora que estamos às portas do planeta de regeneração, novamente haverá aquilo que Kardec chama, no capítulo 19 de A Gênese, os tempos estão chegados. A grande migração, a imigração e a emigração. A imigração. Virão aqui espíritos luminosos que alavancarão o progresso da humanidade. E a emigração. Espíritos que não se adaptam aqui, que serão encaminhados a locais compatíveis com o seu padrão vibratório. E quanto tempo será esse período de transição desse planeta de regeneração? Como será? É um período de convalescência, diz Kardec. Não é para espíritos puros, é para espíritos comprometidos com o bem. É um período em que o espírito renova as forças depois da tempestade, diz Kardec. Superado isso, lógico, aqui nós temos algum conceito de período curto que a espiritualidade nos fala, né? Então, seria relativamente ao mundo espiritual um período relativamente curto. Mas o que é o curto diante do conceito espiritual, né? Mas vamos lá. Superado o mundo de transição, que é um mundo de regeneração, adentramos os mundos felizes, onde o bem impera.
Como será esse mundo do ponto de vista material tecnológico? Nós não temos noção do que é. E no ponto de vista moral, espíritos altamente evoluídos. Altamente evoluídos. Espíritos que aqui na Terra nós consideramos como exemplos de moralidade, lá serão os habitantes daquele planeta. Mas não acaba aí. O planeta continua evoluindo conforme vão evoluindo os seus habitantes, até chegar nos mundos ditosos, nos mundos celestiais, morada dos espíritos altamente evoluídos. Então, essa é a configuração da evolução dos planetas conforme a moral daqueles que o habitam. Porque não nos enganemos, meus irmãos, o progresso é inevitável. Aquele que não aceitar o progresso, diz o Espírito de Verdade, será arrastado por sua onda. Então nós vamos evoluindo etapa a etapa rumo à perfeição, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. Existem espíritos nascidos bons ou maus? Não. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes e vão evoluindo encarnação a encarnação rumo à perfeição. Mas aqui é uma evolução planetária do ponto de vista material. Lógico, quanto mais evoluído o planeta, mais sutil, mais suave é a matéria que compõe os corpos desses espíritos. Então, um corpo de um planeta feliz é muito mais sutil, muito mais delicado do que um corpo de uma pessoa que vive num planeta de provas e expiações, como nós. O nosso corpo atual é muito mais sutil, muito mais delicado do que o corpo de um homem das cavernas. Até o ponto da matéria quase que se fundir com o próprio perispírito. E eles terem uma liberdade quase de espíritos, enquanto encarnados. Então, a partir daí, vamos analisar um outro aspecto. Há muitas moradas na casa do meu pai, não apenas do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual também. E aí a gente pensa assim, aqui é a Terra. Acima da Terra tem um umbral. Acima do umbral tem as regiões das colônias. Acima da região das colônias tem. Como se as regiões espirituais fossem geográficas. Mas por mais difícil que isso seja para compreender, elas não são geográficas. Elas são psíquicas. Mudamos o padrão vibratório, entramos em sintonia com determinadas regiões. Então, as pessoas falam muito do umbral. Onde está o umbral? O umbral não é criado por Deus. O umbral é uma região psíquica que as pessoas adentram e saem por mudança psíquica, vibratória. E aquela perturbação, aquela angústia, aquelas manifestações exteriores, se a gente pode dizer assim, da matéria espiritual, que também existe, uma vez que a manipulação do fluido cósmico universal, que existe em todo o universo, é a criação desregulada, perturbada, desestruturada da mente que aqueles ali estão. Mas, e as colônias espirituais? E aquelas maravilhas que a gente vê no filme, no livro Nosso Lar? São regiões que, segundo André Luiz, ficam nas proximidades das regiões inferiores.
são muito próximas ainda do padrão vibratório inferior, não obstante serem vinculadas ao auxílio e à prática do bem. Então, vamos colocar, porque as pessoas têm um medo muito grande, aonde eu vou, que colônia que eu vou, eu quero ir para o nosso lar. E aí eu pergunto a vocês, por que André Luiz, quando desencarnou, logo após sair do umbral, ele foi para a colônia Nosso Lar? Por um único e simples motivo. Ele era fluminense, não time. Ele havia nascido no estado do Rio de Janeiro. E a colônia que se vincula ao estado do Rio de Janeiro é a colônia Nosso Lar. Ah, João, então eu que moro aqui em São Paulo não vou para o Nosso Lar. Pode fazer uma visita, mas você não vai se vincular à colônia Nosso Lar. Você vai se vincular muito provavelmente à colônia Perseverança. Assim como os nossos irmãos baianos se vincularão à colônia Redenção. Como nossos irmãos mineiros, a colônia Vinha de Luz. E assim por diante. Ah, mas como é que funciona isso? Existem, além dessas colônias, que a gente pode dizer que são colônias estaduais, entre aspas, e isso abrange o planeta inteiro, tem microcolônias em micro-regiões do planeta. Então, nós somos assessorados nessas micro-regiões num processo de adaptação, primeiro, para depois sermos encaminhados à colônia que se vincula o nosso coração. Mas vamos imaginar, eu vivo em São Paulo, mas meu coração bate pela Bahia. Quando eu desencarnar, eu estarei vinculado vibratoriamente à colônia da Bahia. E assim por diante. Ah, João, eu tenho um medo terrível de desencarnar no exterior. Como que eu faço? Ninguém vai me entender. O pensamento não tem língua. Uma coisa é linguagem, outra é pensamento. Você vai ser socorrido numa microcolônia, no local onde você está. E logo após os primeiros tratamentos, a primeira adaptação, você vai ser encaminhado à colônia que se vincula ao seu pensamento, ao seu coração. Então, essas são as colônias espirituais que tem em volta do planeta inteiro. Mas não são as únicas. Lembram, no livro Nosso Lar, quando André Luiz diz que a sua mãe está numa colônia superior ao Nosso Lar, Morada Nova? É uma colônia onde os espíritos que habitam são espíritos mais evoluídos do que aqueles que habitam nosso lar. E aí vai. Até chegar às colônias elevadíssimas do mundo espiritual. Fazendo uma menção rápida, de forma figurada, de forma simbólica, à conceituação judaica de céu, onde eles tinham 7 céus. Deus ficava no 7º. Quando nós abrimos as cartas de Paulo, por exemplo, vemos lá na carta aos Romanos, aos Hebreus, ele comentando de um sonho que ele teve, onde ele foi ao 3º céu. E no livro Paulo e Estevão conta isso. Ele teve um sonho com a sua noiva espiritual Abigail. Ele sabia que não era o 7º, porque não encontrou Deus. Mas era um local extremamente bonito. Aí ele colocou o 3º céu. Então, simbolicamente, existem padrões vibratórios no mundo espiritual em que ali habitam os espíritos compatíveis àquela condição. Um exemplo, Emmanuel e Lívia, né? A esposa de Públio Lentulus Cornélios, Lívia, que desencarnou na boca dos leões, não é? Lembram? Há 2000 anos? Emmanuel dizia
que todos os domingos ele passava por um processo de preparação espiritual para visitar Lívia nas colônias onde ela se encontrava. Imagina o grau de evolução desse espírito. Então, é nesse sentido. Temos a divisão de processo de evolução físico, primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes e celestiais. Temos o grau de evolução do ponto de vista espiritual. As regiões umbralinas, as regiões das colônias espirituais, as regiões morada nova, por exemplo, e regiões cada vez mais elevadas do mundo espiritual. Mas temos uma outra conceituação que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele passa de forma subliminar, mas que ele aprofunda mais em outras obras. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no próprio Céu e Inferno. Quando ele fala no capítulo 3 sobre o céu e inferno, a justiça divina segundo a doutrina espírita, e no capítulo 4, que ele fala sobre o inferno, que é a evolução mental, psíquica, ou seja, eu estarei vinculado no mundo espiritual conforme o meu padrão psíquico. O que é o céu? Jesus falava. O céu não está aqui, ali ou acolá, pois ele não virá com aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, o que é o reino dos céus? É consciência tranquila. O padrão vibratório da consciência tranquila. Ter a consciência, ter atitude, pensamentos, palavras e atos vinculados à lei divina, ao código universal de Deus, como eu falei no início. Isso é o céu. E aí não importa onde você esteja, você estará no céu. Aonde quer que você esteja. No trabalho, em casa, na rua, aonde quer que esteja. Os espíritos luminosos, segundo André Luiz, nos seus vários livros, quando fazem a caravana dos samaritanos, a caravana de auxílio aos necessitados no umbral, eles estão nos vales de sofrimento e dor, mas eles estão em paz, porque eles trazem consigo o reino do céu neles, a consciência tranquila. Mas aquele que não tem a consciência tranquila, aquele que carrega o peso da consciência culpada, aonde quer que ele esteja, ele está nas regiões inferiores da vida, no inferno. Então nós somos uma gangorra de vibrações, ora alto, ora baixo. E como diz Emmanuel, e me perdoem essa frase, citar essa frase de Emmanuel, no começo da semana, o sono é uma preparação para a morte. Por quê? Qual a única diferença? A única diferença é que no sono você acorda no corpo. Quando desencarna, acorda fora do corpo. Então, quando nós dormimos, nós saímos do corpo e vamos aonde? Aonde a nossa mente está ligada. Se eu estou no meu inferno, através de atitudes equivocadas, eu vou ter um sono perturbado. E não é o jantar que eu comi demais. Agora, se eu tenho a mente tranquila, se eu me preparo para dormir orando, lendo uma passagem edificante, como eu me encontrarei no mundo espiritual durante o sono? Em regiões sublimes, em regiões melhores. Então, há essa divisão psíquica.
Onde está o céu? Onde está o inferno? Dentro de nós. E aí eu faço uma pergunta. Se o anjo da morte me abraçasse hoje, onde eu despertaria no mundo espiritual? Nas colônias de luz, cercado por amigos? Ou nas regiões de sofrimento e dor? Depende do que nós estamos construindo na nossa alma, no nosso coração. Estamos construindo o reino dos céus ou estamos construindo o reino do inferno? Lembrando que céu e inferno são palavras figuradas, tá? Céu e inferno no sentido teológico não existe. Então, dessa forma, Kardec nos apresenta esse conceito que o universo é vida, que Deus não é um Deus do planeta Terra, que Deus é um Deus cósmico, é um Deus do universo. Certa vez, assistindo um seminário com o Frei Beto, grande teólogo, grande estudioso do Evangelho, um doutor PhD perguntou a Frei Beto assim: Frei Beto, se um dia entrarmos em contato com civilizações de outros planetas, como nós falaremos de Deus, de Jesus para eles? E Frei Beto ficou desconcertado. Mas nós, espíritas, sabemos como responder essa questão. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Você é um espírito, assim como eu, você é um irmão que mora mais longe. Simples assim. Ou como eu gostaria de dizer, cada planeta é uma casa em uma rua chamada Sistema Solar. E várias ruas formam um bairro chamado Galáxia. E várias galáxias unidas formam uma parte desse grandioso império chamado Universo, que é comandado com amor e compaixão por Deus. O que faz nós podermos analisar Deus conforme um grande teólogo judeu, que tem uma definição de Deus excepcional. Deus começa, diz ele, Deus começa quando termina o infinito. Então, todas as barreiras de divisão caem, porque nós chegaremos à conclusão que nós todos somos irmãos. E por que que isso não ocorreu ainda? Por que que nós ainda não entramos em contato com civilizações de outros planetas? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos orienta. A Terra está em franco processo de evolução para um planeta de regeneração. E, finalmente, abandonará o mal no passado e se habilitará a ingressar definitivamente na grandiosa família do Sistema Solar. Ou seja, nós, do Sistema Solar, estamos ainda numa condição muito primária de evolução, mas estamos caminhando para um dia integrarmos todos os habitantes do Sistema Solar conosco, numa só família. E por quê? Dia virá que toda a humanidade, e aí a gente pode configurar, que toda a humanidade universal
será um só rebanho, sob comando de um só pastor. Que Deus nos abençoe.